chamo Valesca Santana, irei conduzir a programação dos podcasts pela Carreta Agro pelo Brasil no primeiro dia da quarta edição do Selva Show 2025. E para iniciarmos a entrevista, estarei aqui com Mário Melo, que irá falar sobre a interferência das condições climáticas na produtividade da carcinicultura. Bom dia, Valesca. Me chamo Mário, sou técnico de campo do Senar Sergipe. Então, essas intempéries que podemos falar hoje seria a temperatura. O que vem acontecendo ao longo dos anos? Percebemos que o aquecimento global ele está, de alguma forma, atrapalhando um pouco o cultivo dos camarões, visto que, como o aumento da temperatura das águas está ocasionando o derretimento das geleiras, isso faz com que o aquecimento dessas águas nas regiões tropicais interfira diretamente na produção da carcinicultura aqui no Nordeste, mais especificamente aqui na região onde eu presto assistência, São Cristóvão e Indiaroba, onde em determinados momentos eu fui aferir a temperatura da água e por volta das 12 horas da manhã, 12 horas já entrando no início da tarde, a temperatura da água estava a 35 graus. Então o que é que orientamos os produtores a fazer quando determinada temperatura, determinada viveiro atinge essa temperatura? Suspender a sua alimentação. Você está falando agora nessa questão do verão. E no inverno acontece um evento um pouco diferente, que seria o quê? Diminui um pouco essa temperatura. Então temos que adotar diferentes modalidades de manejo, não tratar cada fazenda como uma única unidade. Tem fazenda que tem 2, 3 viveiros. Cada viveiro tem que ser tratado de forma única, e não a propriedade como uma forma única. Cada viveiro tem seu manejo. Então, em determinado viveiro, eu faço um determinado povoamento, um determinado tipo de arraçoamento, e isso faz com que o produtor ele deixe de ter essa interferência do tempo prejudicando a sua produção. Que interferências seriam essas, Mário? A temperatura é o principal fator. Como assim? Sabemos agora que estamos na fase de verão. Verão, o tempo aqui no Nordeste ele é um pouco mais seco e mais quente. Com isso, a temperatura na água ela tende a ser um pouco maior. O que acontece? Na coluna d'água temos 3 camadas que dividimos a água. A primeira delas, epilímio, mesolímio e hipolímio. O que acontece quando esta água ela não está na temperatura adequada para o camarão? Vai existir diferentes formas de oxigênio dissolvido nessa água, onde a principal delas seria na camada epilímica, que é a camada superficial. Por isso que os produtores relatam sempre que o camarão está boiando, porque ele vai buscar um meio de sua última suspiro de vida na camada próxima da atmosfera. Então, eles começam a pular ou então ficar sempre na coluna d'água, porque embaixo já zerou esse oxigênio. A água está muito quente. Uma maneira alternativa é a gente diminuir a densidade desse viveiro. Se no inverno ele povoa com a densidade de 10, um exemplo, um hectare ele coloca 100 mil unidades, no verão vamos reduzir, colocar 8, 7 e tentar ao máximo, com um manejo adequado, elevar essa sobrevivência. Porque o que tem acontecido é produtores que mantêm essa mesma densidade, povoam com uma quantidade de camarões que era para ser retirado 1 tonelada e retiram 500 quilos, 300 quilos. Então, é uma mortalidade muito alta. Ô Mário, sobre o manejo, qual a diferença do manejo no verão e no inverno? Pronto, exatamente. No verão, temos o quê? Temperaturas altas. O que acontece? O consumo e a demanda de oxigênio dissolvido naquele meio será maior. O camarão, ele tende a ser um animal que ele capta a temperatura do ambiente para as suas atividades metabólicas funcionarem corretamente. Se está a água mais quente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais ativo. Porém, quando ultrapassa um nível recomendado pela literatura, o camarão ele passa a não converter a ração que está comendo, e toda aquela ração que é ofertada, o produtor fala, ele está comendo, mas não está convertendo, não está sendo convertido em crescimento. Então logo o produtor está gastando dinheiro, a ração está indo embora, o camarão está comendo, muitas das vezes não converte isso em crescimento, é mais gasto com insumo, o camarão às vezes fica estressado, acaba morrendo, e isso reduz significativamente a produção do produtor. No inverno seria o inverso, como a temperatura da água está mais fria,
o que é que o produtor faz? Ele, às vezes, aumenta a sua densidade, porém, as chuvas acabam atrapalhando o seu cultivo. De que maneira? Quando o produtor ele não consegue analisar parâmetros básicos como salinidade, pH, oxigênio dissolvido, e até medir a quantidade de chuva naquele dia, ele não se antecipa aos fatores climáticos para tomar medidas protetivas. Por exemplo, vai chover muito em determinada região. O que é que ele pode fazer? Utilizar um pluviômetro Isso. para medir a quantidade de milímetros de água que caiu e assim saber o quanto de água a doce caiu e modificou o pH do seu viveiro. Porque isso faz com que o camarão se estresse. Se ele vai se estressar, ele vai parar de se alimentar e o produtor vai estar jogando ração e vai dizer: meu camarão está comendo. Não está comendo. Está só jogando dentro fora. Bom, agradecemos a Mário pela disponibilidade de tratarmos sobre esse assunto e a todos vocês pela atenção.